João viu no céu um cordeiro que parecia ter sido morto? É o que vamos estudar neste vídeo. Seja bem-vindo no nosso canal e se você ainda não é inscrito, faça sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, sempre quando eu disponibilizo um novo vídeo, você já é avisado. Aproveite! Dá um joinha aí, um likezinho para incentivar o professor, faça seu comentário, todos os comentários são respondidos. E nos ajude na divulgação do nosso canal, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa Palavra de Deus. Agora, chega de moleza, vamos trabalhar. Apocalipse capítulo 5, versículo 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos em pé um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Como eu faço em todas as aulas, nós vamos estudar parte por parte do versículo e a parte estudada eu vou deixando na cor amarela. Vamos para a primeira parte. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos. O trono de Deus, os 4 seres viventes e os 24 anciãos, nós já estudamos em versículos anteriores. Se você perdeu as aulas, elas estão todas aí disponíveis no playlist Apocalipse versículo por versículo. E todos os slides que eu apresento durante a aula, eles ficam disponíveis no nosso site, no www.ipcp.com.br. E como eu disse, nós já estudamos, o trono de Deus é no sentido simbólico. Por quê? Porque Deus é Espírito. Então essa linguagem simbólica é para que possamos entender as realidades espirituais. Vamos em frente. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos em pé um cordeiro que parecia que tinha sido morto. No versículo anterior, nós vimos que Jesus é o leão da tribo de Judá. E por que leão? Porque leão simboliza força, leão é o rei dos animais, leão é um animal de decisão. Mostra então Jesus como um rei corajoso, um rei que defende o seu povo com o seu grande poder, aquele que tem poder universal. E agora nós vemos Jesus como cordeiro. Aí já fala do ofício do sumo sacerdote. Vamos ver um texto bíblico, Evangelho que João escreveu no 1º capítulo, versículo 29. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mais uma confirmação de Jesus aí, simbolizado pelo Cordeiro que tira o pecado do mundo. Observe Hebreus capítulo 2, versículo 17. Por isso mesmo era necessário que, em todas as coisas, ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Observe ainda Romanos no 1º capítulo, versículos 3 e 4. Este evangelho diz respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Veja que o texto de Apocalipse não tem outra interpretação. O Cordeiro, com certeza, é Jesus, que morreu por nós, mas ressuscitou. Vamos em frente.
Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres. A simbologia de chifre na Bíblia significa poder. Isso nós observamos quando Daniel fala dos reinos. Sempre ele fala de chifres. Então, chifre é símbolo de poder. E a quantidade de 7 chifres significa perfeição. Logo, podemos concluir que o Cordeiro, que é Jesus, ele é perfeito em seu poder, ele tem todo o poder, ele é todo poderoso. Mais uma vez, a importância de conhecermos a doutrina da Santíssima Trindade, cuja definição é: só existe um Deus, mas encontramos em Deus, na divindade, 3 pessoas distintas: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. O Pai é todo-poderoso, o Filho é todo-poderoso e o Espírito Santo também é todo-poderoso, mas só existe um todo-poderoso, que é Deus. Vamos em frente. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. A interpretação para estes 7 olhos, veja 7 de novo, o número da perfeição, são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Nós já estudamos sobre os 7 Espíritos de Deus. Existe um grupo de teólogos que interpreta estes 7 Espíritos de Deus como sendo 7 anjos que receberam muito poder de Deus. Tem aqueles que interpretam como a pessoa do Espírito Santo. E outros já interpretam como o poder de Deus, como a sua onisciência de ver todas as coisas simultaneamente. Então veja, se Jesus vê todas as coisas, ele só pode ser onisciente. E se ele é onisciente, ele é Deus. Entendendo que o Pai é onisciente, o Filho é onisciente, o Espírito Santo também é onisciente. Porém, só existe um onisciente, porque onisciência é um atributo da divindade. Isto é muito importante. Agora, observe o que Zacarias escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, no capítulo 4, versículo 10, a parte B do versículo. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor, que percorrem toda a terra. Ora, se estes olhos são os olhos do Senhor, são os olhos de Deus, e se o texto de Apocalipse 5:6 está falando que o cordeiro tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados sobre toda a terra, e lá em Zacarias está falando que são os Espíritos de Deus, e nós já vimos que está falando da onisciência, que é o poder que Deus tem de ver todas as coisas, de conhecer todas as coisas, inclusive o nosso pensamento. Logo, Jesus só pode ser Deus. Veja de novo a importância da doutrina da Santíssima Trindade. Quem nega esta doutrina não tem como entender este texto. E eu também estou sempre dizendo, só entende o Apocalipse a igreja, porque o livro não foi dado para o mundo, foi dado para a igreja. A igreja deve ler sempre este livro, ensinar o povo os mistérios deste livro. Repito novamente, este livro do Apocalipse foi revelado para a igreja. Igrejas são todos aqueles que têm o Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo não consegue entender
o livro de Apocalipse. Na próxima aula nós vamos aprofundar ainda mais um pouquinho no estudo do livro de Apocalipse. Veja como nós já avançamos, já passamos de 20% do estudo do livro. E continue me ajudando, divulgue nosso trabalho, copie o link que está aí na descrição, envie para os seus amigos pelo WhatsApp, coloque no seu Facebook, divulgue em todas as mídias sociais. Desta forma, você também fará parte do nosso ministério, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa palavra de Deus. Estou indo embora. Forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.